Tu, Diep, olá a todos, desejo muita saúde e paz na vida de cada um de vocês. Revelar a verdadeira situação familiar de Ni não foi fácil. Mas diante da dor da menina, o CEO James e Diep tomaram uma decisão corajosa, cuidar dela como se fosse sangue do próprio sangue. O amor, quando é verdadeiro, não se limita apenas a duas pessoas, ele se expande, acolhe e protege. Agora, uma pergunta paira no ar: James e Diep terão forças para proteger a felicidade frágil de Ni contra o mundo? O sol já se escondia atrás das montanhas quando as risadas de uma criança ecoavam no quintal simples. James, o homem que todos conheciam como um poderoso CEO, estava ali, de camiseta comum, ajoelhado no chão de terra, ensinando a pequena Ni a jogar um jogo da infância que ele mesmo quase havia esquecido. Seus olhos brilhavam de paciência enquanto a menina tentava, entre tropeços e risadinhas, equilibrar-se em um pé só. Ao lado deles, Diep observava com um sorriso doce, segurando um copo d'água e tentando esconder a emoção de ver como a vida podia ser tão simples e tão bonita. Ni era apenas uma criança, mas sua história já carregava marcas profundas. O destino cruel havia colocado sobre seus ombros frágeis o abandono dos pais, que partiram para o exterior deixando dívidas impagáveis para trás. James escutava em silêncio enquanto o oficial local lhe contava essa verdade dura. O coração dele se apertou quando soube que até os avós de Ni se recusavam a reconhecê-la, alegando que ela era apenas uma filha ilegítima, um peso que ninguém queria carregar. Diep, com os olhos marejados, apertou a mão de Ni com delicadeza. Ela sabia que a menina escondia cicatrizes invisíveis. O jeito tímido de falar sobre o pai, confessando que ele a batia, mostrava que havia feridas que não se curavam apenas com tempo. Naquele instante, James e Diep não precisaram trocar palavras. Ambos sentiram a mesma certeza e não podiam deixar Ni sozinha. Mesmo com a rotina pesada de negócios, James assumiu a responsabilidade de cuidar da criança. Ele prometeu buscar a verdade sobre sua família, pagar todos os exames de DNA, enfrentar burocracias e até confrontar a frieza dos avós. Mas, acima de tudo, prometeu dar a Ni algo que ela nunca havia recebido: segurança e carinho. Diep, com sua doçura, tornou-se como uma mãe improvisada. Levava Ni para o mercado, ensinava-a a vender frutas, mostrava a importância do trabalho simples e honesto. Cada moeda que Ni segurava com orgulho era mais que um dinheiro ganho, era prova de que ela podia ter um lugar no mundo. À noite, enquanto cozinhavam juntas, Diep a embalava com histórias suaves, tentando preencher o vazio deixado por aqueles que a haviam rejeitado. James, por sua vez, mesmo cansado de resolver problemas em sua empresa, nunca deixava de passar por ali. Trazia brinquedos, ensinava novos jogos, fazia planos para o futuro. E quando Ni, com a inocência que só uma criança tem, perguntava: "Viu, James, você vai embora também?", ele apenas sorria e respondia: "E nunca. Eu vou cuidar de você, assim como cuido da Diep." Mas a vida não era tão simples. Por trás da ternura havia o peso da responsabilidade. Os negócios de James estavam ameaçados, inimigos aguardavam sua queda, e cada decisão exigia sacrifícios. Ainda assim, havia uma força invisível que o sustentava: o amor que agora não era apenas por Diep, mas também pela pequena Ni. Diep entendia que amar James significava dividir seu coração não só com ele, mas com essa criança frágil que agora dependia deles. Às vezes, ela se perguntava se teria forças para carregar tantas batalhas ao lado dele. Porém, bastava olhar para os olhos brilhantes de Ni, ou ouvir sua risada, para que toda dúvida desaparecesse. Naquele mundo repleto de incertezas, uma coisa se tornava clara: quando o amor verdadeiro floresce, ele não se limita a duas pessoas. Ele se expande, acolhe, protege. James e Diep estavam prestes a descobrir que o destino não lhes havia dado apenas um ao outro, mas também a chance de transformar a vida de uma criança que só precisava de um lar e de esperança.
E assim, sob o céu vietnamita carregado de nuvens e promessas, uma nova família começava a nascer, não de sangue, mas de escolha, coragem e amor. Os dias seguintes trouxeram uma rotina simples, mas cheia de significado. Nhi acordava cedo, corria até o quintal e chamava por Diep, pedindo para ajudá-la a regar as plantas ou a juntar frutas caídas no chão. O sorriso da menina iluminava a casa, e Diep sentia que cada gesto era como um remédio para as feridas invisíveis que Nhi carregava. James, mesmo mergulhado em reuniões e pressões do mundo corporativo, sempre arrumava tempo para voltar. Às vezes chegava tarde, exausto, mas bastava ouvir a voz fina de Nhi chamando o Shu James, e o cansaço se desfazia. Ele se abaixava, abria os braços, e a menina corria para se jogar em seu colo. Naquele abraço, James descobria uma paz que o dinheiro e o sucesso nunca tinham lhe dado. Porém, a verdade sobre a família de Nhi ainda pesava como uma sombra. O oficial retornou com notícias, os avós permaneciam firmes na recusa de reconhecer a menina. Para eles, Nhi era apenas um fardo, um erro que não estavam dispostos a assumir. James apertou os punhos com raiva contida, mas manteve a calma. Ele sabia que lutar contra a indiferença era muito mais difícil do que enfrentar qualquer concorrente nos negócios. Diep percebeu a inquietação dele e, numa noite silenciosa, sentou-se ao seu lado no quintal. James, será que não estamos exigindo demais? Perguntou, olhando para as estrelas. E se Nhi nunca for aceita por eles? Ele virou o rosto para ela, os olhos cheios de convicção. Então ela será aceita por nós. Amor não precisa de sobrenome, Diep. O que ela precisa é de um lar, e isso eu posso dar. Aquelas palavras tocaram fundo no coração dela. Diep sabia que assumir Nhi significava mudar tudo, seus planos, sua rotina, até sua própria identidade. Mas também sabia que não poderia virar as costas para aquela criança que agora dormia tranquila, segura, acreditando que finalmente tinha encontrado uma família. O tempo foi passando, e aos poucos os vizinhos começaram a notar a presença constante de James e Diep cuidando da menina. Alguns comentavam com espanto, outros com admiração. Afinal, não era comum ver um homem poderoso largando seus negócios para sentar-se no chão, brincar de amarelinha ou carregar cestos de frutas no mercado. Mas para James, aquilo não era sacrifício, era escolha. E assim, entre risadas infantis, tardes no mercado vendendo frutas e noites de conversas ao luar, a vida dos três foi se entrelaçando de maneira irreversível. Ainda havia muitos obstáculos à frente, os negócios de James corriam perigo, inimigos aguardavam sua queda, e a incerteza sobre o futuro de Nhi permanecia. Mas, no fundo, todos já sabiam a resposta para a pergunta que os acompanhava desde o início: quando o amor não é só para duas pessoas, ele se torna ainda mais forte. E talvez, apenas talvez, fosse esse amor triplo, James, Diep e Nhi, que lhes daria forças para enfrentar qualquer tempestade. Os dias corriam como um rio calmo, mas James sabia que a tempestade se aproximava. Sua empresa enfrentava dificuldades silenciosas, contratos suspensos, investidores desconfiados, parceiros hesitando em manter os acordos. Ele escondia o peso desses problemas atrás de um sorriso sempre que voltava para casa, mas Diep percebia nos olhos dele a exaustão que não conseguia disfarçar. Uma noite, enquanto preparava chá de ervas, Diep o viu sentado na varanda, olhando fixamente para o nada. James chamou suavemente. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ele respirou fundo, fechou os olhos e respondeu: eu tenho medo de falhar, Diep. Não por mim, mas por você e por Nhi. O mundo dos negócios é cruel, e se eu perder tudo, será que ainda vou conseguir protegê-las? Diep segurou a mão dele com firmeza. O que protege Nhi não é o tamanho da sua empresa. É o coração que você coloca em cada gesto. Ela precisa de nós, não de riquezas.
E eu também. Naquele momento, o som da risada de Nia ecoou do quarto, onde ela brincava com uma boneca que James tinha trazido da cidade. A inocência da criança parecia iluminar a escuridão que pesava sobre eles. No dia seguinte, James decidiu levar Nia e Diep ao mercado para vender frutas colhidas da fazenda. Ele, o grande CEO, carregava cestos nos ombros, ajudava a arrumar a banca e até chamava clientes com bom humor e ria alto, orgulhosa de dizer a todos: "Este é o meu tio James." As pessoas paravam para olhar, algumas com surpresa, outras com carinho. Aquela cena simples parecia provar que havia algo maior que status e fortuna, e havia amor. Mas nem todos estavam felizes com essa nova vida. Um antigo sócio de James, escondido entre a multidão, observava de longe. Seus olhos frios revelavam ressentimento. Ele sabia das dificuldades da empresa e via na fragilidade de James uma oportunidade para atacá-lo. Enquanto isso, Diep sonhava em oficializar a guarda de Nia. À noite, conversava com James sobre documentos, advogados e o futuro da menina. "Se formos nós a família dela, ninguém mais poderá tirá-la de perto", disse Diep, acariciando os cabelos da pequena adormecida. James sorriu com ternura, mas em seu íntimo sentiu o peso da responsabilidade crescer ainda mais. Ele precisava lutar em dois campos, um contra os inimigos no mundo dos negócios e contra as dores do passado que ainda assombravam a vida de Nia. E, no fundo, ele se perguntava: será que o amor dele seria suficiente para enfrentar tudo? Na vida, muitas vezes acreditamos que o amor é apenas uma ponte entre duas pessoas. Imaginamos que basta cuidar um do outro para que a felicidade esteja garantida. Mas a realidade mostra que o amor verdadeiro não se limita a um vínculo fechado, ele se expande, cresce e encontra espaço onde menos se espera. A chegada de Nia na vida de James e Diep foi a prova disso. Uma criança marcada pelo abandono, trazida ao mundo sem escolha, mas cheia de esperança silenciosa. Cuidar dela não era apenas um ato de bondade, era uma decisão de abrir o coração para além do próprio conforto. Ao assumirem Nia, James e Diep descobriram que o amor exige coragem de mudar planos, enfrentar julgamentos e aceitar responsabilidades que não estavam nos cálculos da razão. A história deles ensina que família não nasce apenas do sangue. Família nasce do cuidado, do olhar que protege, da mão que se estende quando o outro tropeça. Quando James, mesmo sendo um homem poderoso, se ajoelha para brincar com Nia no quintal, ele mostra que o verdadeiro valor não está na riqueza que acumula, mas no tempo que dedica a quem ama. Quando Diep segura firme a mão de James e lembra que o que sustenta uma criança não são bens materiais, mas presença e afeto, ela revela a essência do amor incondicional. A lição que fica é simples e profunda: o amor cresce quando é partilhado. Ele não diminui ao ser dividido, ao contrário, torna-se mais forte. E se o mundo muitas vezes nos ensina a pensar em nós mesmos, James, Diep e Nia nos lembram que a verdadeira felicidade nasce quando abrimos espaço para o outro dentro da nossa história. Amar, afinal, não é apenas viver a dois. É estar disposto a transformar a própria vida para dar sentido à vida de alguém. E esse é um dos maiores aprendizados que podemos carregar.